Como é bom, irmãos, estarmos uma vez mais reunidos na casa do Senhor para estarmos louvando e bendizendo ao teu santo e excelso nome. A palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo 1, fala que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Por isso, nós aqui estamos reunidos, nos alegrando, porque temos a certeza de que o Senhor, nosso Deus, nos faz feliz e nos orienta para uma vida reta, para uma vida digna da sua presença. O Salmo 1 e 2 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que seja assim o nosso viver, ao meditar na palavra do Senhor, para termos uma vida de retidão na condução do próprio Deus, para que tenhamos uma vida de alegria, sermos bem-aventurados na presença do nosso Deus e diante de todas as adversidades de nossa vida. Por isso louvemos ao Senhor, engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor. Grandioso Deus, na Tua presença nos colocamos, Senhor, agradecidos pelos Seus grandiosos feitos em nossa vida. E nos alegramos, ó Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido para uma vida reta e digna. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos faz feliz, nos faz bem-aventurados, ó Pai, porque andamos em retidão na Tua palavra. E que a nossa vida, ó Senhor, que o nosso viver seja Ele agradável a Ti. Que não estejamos, ó Deus, nos assentando na roda dos escarnecedores, mas, ó Senhor, que o nosso prazer, que a nossa alegria seja no meditar da Tua palavra, e nesta palavra nos amoldarmos para uma vida de retidão diante de Ti dos homens. No nome de Jesus nós Te louvamos. Amém. A Ti, meu Criador dos altos céus, Senhor, eu quero honrar. Aceita a adoração que a voz e o coração te vem bondoso, Pai, aqui prestar. A Ti, Emanuel, por Teu amor fiel, rendo eu louvor. Do céu trouxeste a luz, por mim sofreste a cruz. Bendito sejas, pois, meu Redentor. A Ti, Consolador, divino preceptor, eu louvarei. Com Teu poder sem par, ó, vem me iluminar, e assim ao Teu fulgor eu brilharei. Amém. Leitura bíblica, Isaías 61, dos versos 1 ao 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus,
a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Se casa mais doce me deres usar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de te cultuar e engrandecer o teu nome, te pedindo perdão pelas nossas falhas, Senhor, pelos nossos pecados,
que diariamente cometemos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua lei, e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos alinhe para que possamos viver, Senhor, conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Que o Senhor venha estar abençoando a Tua igreja de Terra Nova, que o Senhor venha estar abençoando o Teu povo, Senhor, que se reúne no Brasil e ao redor do mundo. Que o Senhor venha estar nos livrando, Senhor, de todo vírus, de todo mal, Senhor, e que o Seu nome seja engrandecido através das nossas vidas, Senhor. Te louvamos pela vacina, Senhor, que cada dia está mais próximo a nós. Sabemos que isso é uma resposta de oração, Senhor. Sabemos que isso é misericórdia e bondade Tua para o Teu povo, Senhor. O Senhor vem estar abençoando e que possamos agora ter paciência, que possamos ter calma e descansar em Ti, Senhor. O Senhor vem estar abençoando todos os irmãos da nossa igreja, todos os enfermos. O Senhor vem estar visitando cada um, Senhor. Que o Senhor vem estar atendendo as nossas orações, as nossas súplicas, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor. Ajude o Seu povo, Senhor. Ouça a oração do Seu povo. Tenha misericórdia das pessoas que sofrem, Senhor. E te pedimos também, se há algum, Senhor, irmão desempregado, que o Senhor venha estar também, Senhor, abrindo portas de emprego para essas pessoas. E que o Senhor use a igreja, as nossas vidas, Senhor, para ser um canal de bênção para a vida dessas pessoas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém, Senhor. Leitura bíblica do Salmo 104, versos 33 e 34. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Amém. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a Ti cantarei louvores. Na presença
tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Teus altares, Senhor, eu encontrei teus altares, Senhor. Oremos. Santo Deus e amado Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por ter nos ajudado, Senhor, durante essa semana, Senhor, por ter nos protegido e nos cuidado de todo mal, ó Pai. Que o Senhor venha estar recebendo este louvor, Senhor, pois ele é para a tua honra e glória, Pai. Que o Senhor possa também, Senhor, estar abençoando a vida do teu servo, o reverendo Rogério, Senhor, para que o Senhor fale através dele, Senhor, e que a sua palavra, Senhor, chegue aos nossos corações, Senhor. Para que, Senhor, a sua palavra faça diferença em nossas vidas, ó Pai. E que cada dia mais, Senhor, possamos adorar e louvar a Ti, Senhor, da forma como Tu mereces, ó Pai. Que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um, ó Pai, que estar aqui vendo esse culto, Senhor. Que cada dia que o Senhor possa estar fazendo uma diferença em nossas vidas, ó Pai. É assim que eu te oro, Senhor, te peço, te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz em Cristo Jesus. Depois deste momento de adoração, de contrição e de louvor, vamos então agora nos edificar na palavra de Deus. O
texto encontra-se em segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 ao 10. Faremos 3 divisões, com exceção da parte C, que nós teremos assim, dentro desta subdivisão, algumas outras subdivisões. Assim então, estaremos discorrendo acerca dos versículos 1 ao 4, 5 e 6, depois a última sessão, 7 ao 10. Então, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 10. O paraíso, uma verdade que nos fortalece no servir ao Senhor. Este é o tema. O paraíso, uma verdade que nos fortalece no servir ao Senhor. Assim diz as Escrituras: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Até aqui, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, versos de 1 ao 10. Nesta primeira sessão, então, dos versículos de 1 ao 4, falando então desta cidade que Deus tem preparado para aqueles que o amam, o paraíso. Temos assim então, nesta epístola, este momento em que Paulo apela para esta revelação de Deus em sua vida, num momento muito conturbado do seu ministério junto aos Coríntios, uma igreja que nós temos realmente por instrução, tanto na primeira carta como na segunda carta. Na segunda carta, temos ali Paulo lidando com várias situações, com muitos problemas dentro da igreja de Corinto. E uma das questões aqui envolvidas neste contexto é colocar em dúvida, muitos estavam colocando em dúvida o seu próprio ministério, o ministério de Paulo, comparando a outros apóstolos que sequer eram verdadeiramente apóstolos. Então Paulo está confrontando aquilo que os coríntios engrandeciam nos tais apóstolos com a sua experiência com Cristo e com Deus. E então, quando ele apela para a sua experiência, ele vai falar do paraíso. O paraíso, uma verdade que nos fortalece no servir ao Senhor. Os versos de 1 a 4 diz: se necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso
e ouviu palavras indescritíveis, palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Estes primeiros 4 versículos, então, pelo testemunho de Paulo, temos essa revelação da parte de Deus. As visões do paraíso foram lhe dadas para consolo e fortalecimento diante de um ministério, serviço apostólico sofrido. Então veja que também na epístola de Paulo aos Coríntios, mas no capítulo, aliás, na primeira epístola de Paulo, não na segunda, Paulo fala acerca também daquilo que é a esperança cristã. Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Entretanto, neste momento de sua vida, Paulo, referindo-se a um evento acontecido em sua vida, ainda que ele use de uma terceira pessoa, o tal homem, certamente ele está falando de si de uma maneira modesta, de uma maneira humilde, referindo-se então à visão que ele teve da parte do Senhor. E por que nós podemos afirmar que o paraíso, ele soa como uma verdade que nos fortalece, uma verdade que nos consola? Veja que ao enfrentar situações tão difíceis, não é incomum o Senhor Jesus aparecer ao apóstolo durante o seu ministério. Assim foi quando ele esteve perante os judeus, perante as autoridades, e foi ali então severamente punido, e o Senhor lhe aparece e diz que ele não se desesperasse nem se desanimasse, mas que importava que ele desse testemunho do Senhor perante reis, perante autoridades, e assim o Senhor o confortou pessoalmente. Neste momento, o Senhor Jesus não lhe aparece numa visão, mas o Senhor Jesus o arrebata ao terceiro céu, ao paraíso. Interessante isso, parece-me quando um daqueles momentos em que Jesus pega os seus discípulos e os tira da cidade para um lugar mais afastado, longe do burburinho da cidade, longe das agitações da cidade, longe da pressão do próprio povo que os seguia, e Jesus pega então certos momentos e se separa com os seus discípulos, vai ao monte, pega um barco e vai para alto mar. Jesus sempre tem esses momentos de refúgio, de tranquilidade, de descanso com os seus discípulos. No ministério, seu terreno entre os seus discípulos, Jesus usou muito deste expediente, mas aqui está um momento ímpar. Paulo é arrebatado ao paraíso, como que dizendo, um momento de descanso, um momento de êxtase, um momento de transcender esta realidade terrena para aquela realidade que ele haveria de experimentar um dia plenamente, sem interrupções. Porque ele fora arrebatado, mas assim como Pedro, Tiago e João subiram ao monte e viram a transfiguração do Senhor, e ali apareceu-lhes Moisés e Elias, aquilo durou por pouco tempo. Logo que desceram o monte, o que os aguardava? A multidão, muito trabalho, muito sofrimento. Mas tiveram eles, Pedro, Tiago e João, o privilégio de contemplar o Senhor Jesus transfigurando-se. Aqui Paulo é levado aos céus, como que tendo um momento de prazer, um momento de descanso que o Senhor lhe propiciou, e ele pôde então ouvir palavras indescritíveis, inefáveis, e pôde contemplar por antecipação aquilo que ele afirmara em 1 Coríntios 2,8, que nem olhos viram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo então mais tarde, não sabemos agora pontuar se o que ele diz na primeira carta em 2,8, ele já havia tido essa experiência ou não sabemos, mas aqui ele está dando um ponto histórico. Há 14 anos eu tive essa experiência, 14 anos depois ele revela esta experiência que teve, e só fez isto porque ele estava sendo pressionado pela igreja de Corinto quanto à legitimidade de seu apostolado.
Então ele recorre ao seu nascimento, ele recorre à sua linhagem dentro da casa de Israel, como sendo um benjamita, como sendo um fariseu, realmente havia sido um fariseu extremamente zeloso da lei, e depois então ele passa as revelações do Senhor, e aqui está um ponto bastante importante para nós, porque também nós temos um ministério árduo, também nós queremos servir ao Senhor com alegria, e só podemos fazê-lo quando olhamos para o alto, quando olhamos para cima, quando partimos para o testemunho de Paulo e o acolhemos como verdadeiro, ainda que Paulo não coloque-se de uma forma direta, mas ele faz essa referência na terceira pessoa, certamente indicando ser a si próprio, porque é o seu ministério que está sendo questionado e não o de outrem. Por isso sim, ele diz no verso 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, indescritíveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então notemos que este momento na vida do apóstolo foi um momento de consolo, foi um momento de fortalecimento. Cristo o fortaleceu com a visão do paraíso e com as palavras que ele ouviu. Realmente, para nós humanos, para nós filhos de Deus, a palavra de Deus nos basta. Mas foi da economia e da vontade do Senhor Jesus revelar o paraíso. Ele pôde contemplar por antecipação aquilo que ele haveria de ter mais adiante, sem interrupções. Por quê? Porque ele subira, mas teve de descer novamente e teve de enfrentar o seu ministério até ao fim. Um ministério pesado, difícil, árduo, e sabemos que o fim de Paulo foi ser executado pelo Império Romano, conforme coube sua sentença. Entretanto, ele tem uma jornada a cumprir, ele tem um ministério a cumprir, e ele está usando destas visões para legitimar de onde procede a sua autoridade. A sua autoridade não veio por imposição de mãos humanas, mas o Senhor Jesus o separou para este apostolado bendito que alcançou todo o mundo daquela época, o Império Romano, como também nos alcança hoje. E a maior parte das pregações são elas inspiradas nas cartas paulinas, pelas quais o Espírito Santo o inspirou a escrever. E disso nós damos testemunho, que realmente as cartas de Paulo têm muito a nos edificar, porque o ministério paulino é o serviço da igreja, e nós somos integrantes da igreja, temos o mesmo trabalho, o mesmo serviço, temos a mesma obra a cumprir. Que Deus nos ajude. O segundo ponto, os versos 5 e 6, diz: de tal coisa me gloriarei. Está se referindo ao paraíso. Não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, não serei tolo, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Pois bem, aqui está um ponto que para nós serve de instrução. As fraquezas, as fragilidades, como motivo de glória. Já falamos em domingos anteriores a respeito do vaso de barro, com que somos referidos pelo apóstolo Paulo, vasos de barro, nos quais Deus deposita a sua riqueza mais preciosa, que é a revelação dos mistérios de Deus em Cristo, o Evangelho. Nós que portamos a palavra, que pregamos a palavra, reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos as nossas fraquezas, mas isto é para nós motivo de glória. É necessário que nós compreendamos, como Paulo compreendeu, que a fraqueza, reconhecer-se fraco, reconhecer-se frágil, faz com que ele aumentasse a sua dependência em Cristo, aumentasse a sua dependência do Senhor. E nisto não há nenhum problema, não é
vergonha, nem é prejuízo para um crente ser dependente de Jesus. Fazer uma concepção acertada acerca de si mesmo. E por isso então Paulo pontua isto: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei tolo, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Assim, nós podemos então nos aperceber acerca desta fraqueza, das quais Paulo se gloria, porque é neste momento em que ele se reconhece fraco e muitas vezes agredido, hostilizado, injuriado e não por isto desamparado da graça de Deus, não por isto amado e querido pelo Senhor Jesus, a ponto de o Senhor levá-lo ao paraíso para consolá-lo com as visões celestiais e consolá-lo com suas palavras, as palavras de Deus. Assim, nós temos Paulo olhando para suas fraquezas, apercebendo-se de suas fraquezas, não como algo que seja prejuízo. Por que ele está pondo tanto essa questão da fraqueza? Porque os tais apóstolos, que se diziam apóstolos e não eram, eles se portavam como quem tinha muita autoridade, como quem tinha muito poder, e na verdade o que Paulo está nos trazendo, olha, o poder de Deus, o Evangelho não se consiste apenas em palavras, mas também em poder, mas o poder que é manifestado da parte de Deus e não pela imposição humana ou pela forma do homem intimidar o outro como sendo superior. Paulo não usa desse expediente como usavam os falsos apóstolos, mas ele coloca a sua autoridade sob um patamar bastante seguro, ou sobre bases bem seguras, que são as revelações e as visões que o Senhor Jesus lhe concedeu. Visões e palavras que ele não guardou para si, porque como fiel ministro, o ministro ouve, aprende e ensina. Ele passa para a frente com fidelidade, com verdade, e por isso então ele está colocando esta questão da fraqueza como um elemento do qual ele não se envergonha, pelo contrário, ele se gloria. Então notemos bem, aquele que foi de fato elevado às alturas se considera frágil. E eu faço um paralelo com os dias de hoje. Quantos destes tais apóstolos que andam entre nós nos dias de hoje se autodenominam tão poderosos, se autodenominam tão cheios de autoridade, mas aquele que realmente tinha tanta autoridade, tanto poder, sequer ousou usar qualquer palavra de intimidação ou de vanglória. Pelo contrário, ele realmente procedeu de forma verdadeira, glorificando em tudo o Senhor Jesus em sua vida e não o seu próprio nome. Notemos que ao falar do tal homem, é esta expressão mesmo que ele usa, o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Mas sabemos muito bem que nos dias de hoje, poucos são aqueles que se colocam no seu devido lugar, como servos de Cristo, e não como senhores da seara, como costumeiramente nós podemos observar. Voltemos ao texto então, na sua última sessão, nos versículos 7 ao 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, notemos, não há notícia de nenhum outro que tenha subido ao céu para contemplar tais belezas. Alguém pode se lembrar de João com respeito às revelações do Apocalipse, mas João não diz que subiu ao céu, pelo contrário, ele diz: encontrava-me na ilha de Patmos. Ele estava exilado, e ali onde ele estava, o Senhor Jesus lhe revelou o Apocalipse, ou lhe revelou
lhe deu as revelações acerca do que haveria de vir, porque a própria palavra Apocalipse significa revelação. Então, notemos, João realmente tem uma visão do céu, mas aqui Paulo, ele é elevado. Ele diz, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Mas o fato é que ele contemplou tudo aquilo que Deus quis lhe mostrar, tudo aquilo que o Senhor Jesus quis lhe mostrar, e ele pôde contemplar e ouvir. E é tão grande esse tipo de revelação que ou Paulo ou qualquer outro humano poderia muito bem se ensoberbecer, porque é próprio do homem. Imaginemos nós fazendo o vínculo novamente entre os tais apóstolos na era de Paulo, que não eram apóstolos. Imaginemos se um daqueles fossem elevados, se um daqueles fosse elevado à presença de Deus no paraíso, como que eles retornariam? Ou destes falsos apóstolos dos dias presentes, o que eles fariam? Então Paulo está dizendo que da pedagogia de Deus tem este lado. Contemplou grandiosidades que ao homem não cabe, mas contemplou. Mas agora vem uma providência da parte de Deus que não foi agradável a Paulo, mas ele afirma que foi Deus quem tomou esta providência. E o que ele diz? E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então aqui temos, como eu disse em princípio, 3 pontos para destacar e finalizar com respeito a este tema: o paraíso, uma verdade que nos fortalece no servir ao Senhor. Então temos Paulo fazendo uso deste momento de revelação em sua vida para a legitimação do seu ministério, mas também ele diz que assim que ele retorna para o seu ministério terreno, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se portasse com indignidade, foi-lhe posto um espírito mau que o esbofeteasse, um demônio, que ele chama de espinho. E tanto o espinho é um demônio que o texto está dizendo: mensageiro de Satanás. Assim, 3 pontos a destacar. Primeiro, a soberania do Senhor Jesus sobre Satanás e os espíritos maus. Não vê quem não quer. A soberania de Deus se estende sobre o reino celestial, sobre o mundo espiritual, sobre o mundo dos homens, sobre a vida terrena. E o Senhor Jesus tomou esta providência para com Paulo, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não se vangloriasse, para que ele não perdesse o juízo e passasse então a proceder de forma injusta. E ali está então uma providência que não coube a Paulo questionar: por que fizeste isto comigo, Senhor? Mas ele, num dado momento, implora 1, 2, 3 vezes. Mas a resposta do Senhor é: a minha graça te basta. E aí então Paulo entende que aquela situação ela perdurará até o fim de sua vida, para que ele não viesse a se ensoberbecer. Por isso, o ponto 2 que destaco é a submissão de Paulo como exemplo de obediência e aprendizado. A submissão de Paulo. Por quê?
ele pede primeira, segunda, e quando da terceira vez, no versículo 8 temos isto: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então, certamente na terceira vez, depois de 3 vezes solicitando, pedindo, rogando, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aprende isto, está dizendo o Senhor Jesus a Paulo. E Paulo aprendeu. Porque de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas. Paulo, aquele que tinha poder de expulsar demônios, da menina adivinhadora, por exemplo, não que ele o fizera por si mesmo, mas sempre há de ser pelo poder de Deus, pela graça de Deus que opera por intermédio de seus servos. E aqui esta providência do Senhor Jesus sobre Paulo agora o acometerá até o fim de sua vida. E Paulo está dizendo o quê? De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ele entendeu. Não é como nos dias de hoje, que as pessoas custam a se tornarem submissas ao que o Senhor Jesus ordena. E aqui nós temos uma situação em que Paulo se coloca numa atitude de submissão, como quem compreendeu a causa daquela providência em sua vida, ainda que não fosse prazerosa, ainda que não fosse algo bom para a sua vida, no sentido de conforto, porque realmente era algo que o perturbava, mas ele entendia que aquilo era remédio para a sua vida, para que ele não viesse a se ensoberbecer, se tornar arrogante e maltratar aqueles que não tiveram a mesma experiência. E assim então ele de boa vontade compreende. Por fim, quando somos fracos, é que somos fortes. Agora eu estou colocando já numa linguagem em que nós nos colocamos juntamente com o apóstolo para esta compreensão. Porque na parte final ele diz: porque quando sou fraco, então é que sou forte. E o ponto 3 eu destaco: quando somos fracos é que somos fortes, se e somente se nos submetermos ao Senhor Jesus incondicionalmente. Quem diria que Paulo, no dizer de alguns, era um endemoniado? Mas o demônio estava ali, cumprindo um papel para o qual o Senhor Jesus o destacou, para que ele não se ensoberbecesse. E isto não foi nenhum empecilho para que Paulo cumprisse seu ministério fielmente até o fim, embora perturbado, embora sendo esbofeteado, como ele diz, todos os dias. Assim, nós fechamos o nosso pensamento com a segunda epístola ainda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, nos versos 17 ao 18, como palavras finais, que diz: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. E isto Paulo está dizendo por experiência própria. E ser louvado pelo Senhor Jesus não é ser bajulado pelo Senhor Jesus Cristo, como querem alguns. Pelo contrário, é ser tratado com dignidade, como filhos. Que Deus nos abençoe e que entendamos que realmente o paraíso, uma verdade que nos fortalece para nos servir ao Senhor. Tudo que fazemos e sofremos nesta vida por amor ao Evangelho, nós teremos plena recompensa de tudo aquilo por que passamos, de tudo aquilo por que sofremos. É a garantia que o Senhor Jesus nos dá, porque Ele disse: eu vou e volto,
E quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Que Deus nos abençoe. Amém. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos, por tua graça, bendito Senhor. Sempre fiéis, nós por ti lutaremos, com teu poder, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Por ti viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja se te conhecer, quem se de fato, ó cristão verdadeiro, não estará por ti pronto a sofrer. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Ó Salvador, pecadores nós somos, como podemos deixar de cair? Mas se por ti amparados nós formos, sempre fiéis poderemos seguir. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Nós te louvamos, pois tu que venceste, sempre em triunfo nos pode levar. A teus fiéis, ó Jesus, prometeste todos os dias com eles estar. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos, sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu, salvação pela cruz. Oremos. Santo e eterno Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, Deus, que nos edifica, que nos dá esperança, ó Deus, quanto à vida eterna, no Teu paraíso, nos céus, onde o Senhor preparou morada para todo aquele que crê e vive no serviço do Evangelho para o Senhor Jesus, por amor ao Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Deus, da Tua igreja, tenha misericórdia, Deus, de todos nós, fazendo-nos, ó Deus, firmes, fazendo-nos, ó Deus, imitar a vida do apóstolo Paulo, Deus, porque ele se mostrou fiel, ele se mostrou perseverante, ele se mostrou abnegado, ele se mostrou comprometido com os valores do reino. Tenha misericórdia de nós e permita-nos, ó Deus, quando no momento da nossa partida sermos achados diante de Ti, aprovados. Assim, ó Pai, despede-nos na Tua graça, e que esta nova semana que o Senhor nos dá a conhecer seja uma semana abençoada debaixo das Tuas poderosas mãos. Abençoa o nosso ir e vir, abençoa, Deus, aqueles que têm necessidade de sair de casa para o trabalho, que se deslocam, ó Deus, para compromissos que não podem, ó Deus, adiar, que o Senhor, ó Deus, venha dar a Tua santa proteção às Tuas ovelhas. Ministra a Tua graça também sobre os nossos governos, ó Deus, no âmbito federal, estadual, municipal, para que neste estado em que estamos de pandemia, a Tua providência, ó Deus, seja realmente
maior do que tudo aquilo que estamos passando. Glorifica o teu santo nome, ó Deus, em nossas vidas, e dá-nos, ó Deus, a bênção de testemunhar com os nossos próprios lábios de que tu és o Senhor da igreja, que tu és o mantenedor das nossas vidas. Oramos e agradecemos em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, povo amado e querido do Senhor, aqui e de todo lugar, agora e sempre. Amém. 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 Tentei andar só, por minhas forças caí, ferido e fraco. Achei descanso em ti, pois quando fraco, forte sou. És minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor. És fortaleza sobre os problemas, a paz. Deus soberano, tu és presença que satisfaz. Poder que se aperfeiçoará na fraqueza de quem sou, um ser humano tão pecador. Pois quando fraco, forte sou. És minha força, meu pastor. E se comigo estás, seguro vou, firmado em teu grande amor. Oh, Agora posso entender que tudo vem de ti. Só resta me confiar e seguir. teu reino buscarei com fé, justiça e teu querer, e me sustentarás com poder. Pois quando fraco, Forte sou, és minha força, meu pastor. pastor. E se comigo estás, Seguro vou, firmado em teu grande amor. Pois quando